Olá pessoal, olá todo mundo. Hoje vocês estão vendo um fundo diferente porque eu me mudei. Hoje em dia eu estou morando num apartamento na cidade do Rio de Janeiro e toda essa mudança me fez lembrar muito de um vídeo que eu queria fazer falando sobre a volta da zona rural para a zona urbana. Eu fiquei algum tempinho, né, morando em Alto Paraíso de Goiás e fiquei bastante tempo morando em Maricá, numa cidade assim praiana, mas com cara de interior. E agora eu tô 10 anos, mais de 10 anos depois, de volta à cidade do Rio de Janeiro. E é claro que eu tenho algumas impressões sobre isso que eu gostaria de dividir com vocês, né? Então, o que acontece? Na zona rural, no interior, quando a gente mora lá, o que a gente percebe é que a gente tem mais silêncio, né? Então a natureza ela é mais silenciosa, assim, em relação às áreas onde a gente pode morar, né? Ela tem as árvores, ela tem a grama, tem as flores, os animais são super assim sorrateiros, então é tudo muito mais silencioso. O movimento que existe é um movimento mais assim harmônico, né? Um movimento mais tranquilo, né? Na zona urbana a gente tem muito mais barulho. Então essa foi uma das coisas que eu percebi mais assim, toda vez que eu saía de Alto Paraíso de Goiás, ia visitar Brasília ou saindo de Maricá e vindo morar aqui no Rio, o que eu percebi é que a gente tem muito mais barulho. E o barulho, eu digo, não é de sons, não, é barulho realmente. Aqui no apartamento, por exemplo, tem sempre um som de um eletrônico instalando, ou um eletrônico funcionando, ou tem algum barulho de alguém lá fora, barulho de carro. É sempre um barulho assim que fica constantemente na sua cabeça e eu tenho a impressão que isso atrapalha um pouquinho. Na zona rural também, por causa do maior silêncio, a gente tem mais paz, tem uma sensação mais assim de tranquilidade, de paz, de uma sensação de completude, né? E aqui na cidade é justamente o contrário. A gente tem uma impressão de menos paz, assim, menos completude. Está sempre faltando alguma coisa. A gente está sempre a caminho de alguma coisa. E na zona rural parece que a gente já, eu tive essa impressão que a gente já chegou, né? Que é isso aí, né? A vida é assim, vamos andando, né? Vamos caminhando. E aqui não, a gente sempre tem a sensação de que a gente está faltando algo. Pode ser por causa de propaganda, que ficam falando compra isso, compra aquilo, né? Pode ser isso. Por causa dessa sensação de paz, o que eu percebo também, a experiência pela qual eu passei, é que quando eu estava lá em Alto Paraíso de Goiás, eu não tive absolutamente nenhum sintoma de depressão, nem de vazio existencial. É claro que eu tinha minhas perguntas existenciais, mas aquela sensação de vazio, da vida perder o sentido, isso eu não sentia. Eu sinto muito isso na zona urbana. Eu fico me perguntando, tá? Eu ficava, né? Porque hoje em dia eu tenho essas respostas um pouquinho mais respondidas. Então, eu tô na cidade, tô trabalhando, tô pagando as contas, tô cuidando, né, da casa, tô cuidando de mim, mas para quê? Qual é o objetivo final? Para morrer depois? Então, dá aquela sensação mais de vazio do que eu tô fazendo aqui? Né? Então, com isso, uma série de questionamentos e a gente vê o sistema, a gente fica muito dentro do sistema econômico como ele está funcionando, a gente percebe mais nitidamente que o governo realmente ele tira vantagem de nós e isso é tudo muito triste. Então, para mim, isso são mais facilidades para a gente entrar em depressão, né? E uma coisa que eu percebo também, que eu acho que é claro para todo mundo, na zona rural, a gente não tem pressa das coisas, não tem pressa de existir, não tem pressa de fazer as coisas, né? Você não tem essa sensação de urgência.
Na zona urbana, não. A televisão, né, as informações, a internet, as praticidades, elas colocam muito essa sensação de urgência, de eu preciso fazer rápido, preciso fazer muito, né? E o ritmo é muito diferente, né, das coisas. E por causa dessa sensação de pressa toda, lá na zona rural eu sinto menos ansiedade, mesmo porque não tem a mesma quantidade de coisas para fazer, não tem a mesma quantidade de informações. Então isso não causa essa coisa do nossa, eu preciso fazer agora e o tempo está passando, as pessoas estão agindo e eu não tô, e agora? Né? Na zona urbana eu já sinto isso, essa ansiedade. A gente vê as pessoas andando na rua, parece que tá. E é muita gente ao mesmo tempo, parece que tá todo mundo feliz, parece que tá todo mundo caminhando, todo mundo fazendo tudo, e você em casa, nossa, eu não tô fazendo, e agora? O que que tá acontecendo? Né? Então dá essa sensação de tô perdendo tempo, né? E a ansiedade, né? Na zona rural, o que a gente tem lá de mais forte, de mais precioso que eu percebi que eu pude experimentar é a conexão com a natureza. E é uma conexão realmente incrível. A gente fica achando que é uma coisa meio monótona. É monótono para quem é monótono, sabe? É monótono para quem é raso existencialmente. Mas para pessoas que têm grandes questões, para pessoas que querem saber como esse mundo funciona, as pessoas que querem saber tudo que tem por trás, assim, né? Na espiritualidade, a natureza ela fornece muito isso e a gente vê que ela é muito aberta a esses questionamentos mesmo. Ela é muito secreta também porque ela não fala, não se comunica com a gente. Mas existem outros tipos de comunicações que são muito mais silenciosas. Então você andar por um campo aberto, você se perguntar o que é tudo isso aqui, qual é a função que essa natureza está cumprindo, e devagarinho ela vai respondendo para você através de intuições, de sensações, do bem-estar. Então é um outro tipo realmente de conexão com a vida, né? E é uma coisa que para mim foi muito preciosa e que minha alma sentia muita falta, né? Aqui na zona urbana a gente tem um outro tipo de conexão mais forte, né? É claro que na zona urbana a gente tem conexão com, né, com a tecnologia, a informação, e na zona rural a gente e tem conexão com a natureza também. E na zona rural a gente tem mais conexão com a natureza, mais tem conexão com a tecnologia também, mas é mais precário. Então aqui na zona urbana a conexão, essa conexão natural que eu tô falando, ela é mais precária, mas existe. Só que tem uma coisa preciosa também, que é essa conexão tecnológica e de informação, né? Então, se você quer estar à frente do seu tempo é aqui. Se você quer aprender sobre as coisas é aqui. Se você quiser adquirir mais conhecimentos em relação a novas tecnologias, até conexão realmente com a natureza, como é que a natureza funciona, como é que nós funcionamos, é através de livros, é através de cursos, mas aqui é tudo muito teórico, né? Na conexão na natureza a gente tem uma vivência muito prática do que é a vida, é muito mais prática, é mão na terra, é pé no chão, então a gente tem essa conexão mais rica, né? Aqui é tudo muito teórico, muito livros, né? E um alimenta o outro, na verdade, né? Não tem assim certo ou errado. Na zona rural, o que eu percebi é que a minha alimentação também era super diferente. Na zona rural, a gente tem mais contato com as coisas diretamente do solo, então eu comia muito mais saudavelmente. Então, lá em Alto Paraíso, por exemplo, tem o Zezão, né? O Zezão vende frutas e legumes que ele planta, então é direto lá do solo. E eu peguei uma vez um maço de manjericão e dei uma super cheirada assim no manjericão, e quando eu cheirei, veio aquela explosão de cheiro do manjericão, que é completamente diferente do manjericão que a gente compra no supermercado.
e você se sente assim muito vivo, muito em contato com essas energias naturais. E eu senti uma identificação muito grande, sabe? De tipo, nossa, eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a essas energias. E a minha alimentação aqui, ela é naturalmente mais artificial e mais pobre, não é verdade? É tudo muito fácil e se eu quiser arrumar, muito fácil é difícil, na verdade, porque se eu quiser plantar alguma coisa, como é que eu vou plantar aqui? Então eu tenho que comprar no supermercado. Ou então, se tiver alguém que tem um pedacinho de chão, a pessoa não planta, não tem mais esse costume. Então a gente meio que trocou isso, né? Trocou essa coisa do plantar pelo supermercado. E porque o supermercado tem que distribuir isso para muitas pessoas, ele quer aumentar a validade, aí põe o glutamato monossódico e a gente acaba consumindo isso. Então é um processo naturalmente assim que eu percebo, eu senti a diferença, né? A gente toma um leite que é numa caixa e que eu fui ler. Quem é que lê composição do leite em caixinha? Nath Campos, né? Tem ácido ali, tem conservantes e ácido, e a gente fica meio chateado. Poxa, a gente olha lá a caixinha, tem a vaquinha lá e, sabe, não é a mesma coisa, é uma coisa assim bem triste mesmo. E eu gostaria realmente de ter um pedacinho de chão, né, para poder plantar pelo menos hortelã, plantar a pimenta, essas coisas assim, para não ficar comprando absolutamente tudo, né? O que é, a gente já sabe que isso é super ruim. Na zona rural também, eu acabei trocando ali. Na zona rural também, a gente tem muito mais ambientes abertos. Quando você chega em Alto Paraíso de Goiás, a primeira coisa que você vê é o horizonte lá na frente. Na verdade, quando você chega na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, né? Brasília é bastante assim também. Você tem um espaço, então você olha para o céu, você olha para o espaço aberto e é como se sua alma expandisse também, porque você tem a sensação de liberdade, você tem uma sensação de abertura, de expansão. Na zona urbana, não. Você faz assim, a primeira coisa que você olha é uma parede a poucos metros à sua frente, às vezes 1 metro na sua frente, né? 2 metros assim no máximo. Então dá um pouco de sensação de clausura mesmo. E é uma sensação assim, não é de claustrofobia, porque é um pouco de claustrofobia sim, mas é claustrofobia da alma, porque parece que a alma ela pede esse espaço, essa expansão. A nossa aura ela é bastante grande, a nossa aura ela não é do tamanho do nosso corpo, ela se expande muito mais e parece que essas energias elas precisam desse espaço também para poder se expandir mais, respirar, né? Então eu sinto muito isso também nas zonas urbanas e eu acho que isso não é tão necessário assim. Nas zonas urbanas a gente tem muita aglomeração de pessoas e de casas e de tudo, e isso dá uma sensação de clausura na alma mesmo, no nosso ser. Eu percebo também que na zona rural a minha respiração ela é mais longa, eu respiro mais profundamente, eu tenho um ritmo mais lento, então eu fico mais relaxada, né? Na zona urbana não, a respiração é mais curta, mesmo porque a qualidade do ar é bem pior. Então eu particularmente não respiro muito profundamente, né? Isso tem a ver com a ansiedade também. E não sei, a respiração também fica diferente e a nossa respiração é o modo com o qual a gente está se alimentando, né, do ambiente ali. Então, respirar mais rápido acelera o teu metabolismo e os teus pensamentos. Respirar mais lentamente te dá um pouco mais de relaxamento e de espaço entre pensamentos também. Isso é outra coisa que eu reparei. Meus pensamentos na zona rural, nossa, eles são mais espaçados, mais tranquilos e mais questionadores. Eles ficam mais assim, em paz, tranquilos.
Na zona urbana tem sempre uma música tocando, tem sempre um pensamento repetindo na minha cabeça o tempo todo e a tendência à preocupação é bem maior, né? Na zona rural, no entanto, a gente tem menos acesso às coisas. Então a internet é super precário lá, a luz é super precária, a água é super precário em Alto Paraíso de Goiás, por exemplo. Onde eu morei em Maricá é uma zona assim bem mais urbana do que Alto Paraíso de Goiás, mas também não tem internet a cabo, não tem água encanada. A gente tira água de poços, né? Então, essas tecnologias, o que eu acho também desnecessário, por que não todo mundo tem internet e tem internet de qualidade em todas as cidades do Brasil? Será que a gente não é capaz de fazer isso? Acho meio impossível, né? Ter água encanada de qualidade para todo mundo, de uma fonte, né? Eu acho que isso é meio desnecessário da gente ter menos acesso na zona urbana, na zona rural. E na zona urbana a gente tem mais acesso a essas coisas, né? A qualidade do ar, da água é extremamente pior, com certeza. Morando em apartamento agora na cidade do Rio de Janeiro, toda vez que eu tomo banho, eu percebo que a minha mão fica ressecada. E fica, não sei, dá aquela sensação de cloro. Eu percebo que a minha pele mudou, meu cabelo mudou, né? Então a qualidade da água é extremamente pior, assim, bem triste. Na zona rural também, a gente tem menos qualidade de informação, menos cursos, menos projetos, menos oportunidades, menos ideias acontecendo. E tudo isso é uma coisa da zona urbana mesmo. Então, na zona urbana a gente tem mais acesso à informação, mais lojas, mais cursos, mais universidades, mais ideias acontecendo, mais pessoas se expressando, e tudo isso também é muito bom, né? Então, na zona rural a zona rural fica devendo isso, a comunicação maior, né? As pessoas pensando, as pessoas construindo, as pessoas agindo, né? As pessoas em conflito também causam uma série de soluções de problemas, né? Isso na zona urbana é que eu acho muito precioso, não é verdade? Então, qual é o balanço final, né? Onde é o lugar melhor para se viver? Eu considero, na verdade, que existem momentos na nossa vida, tá? Então, eu tive um momento que foi muito importante para mim estar em Alto Paraíso de Goiás e estar em Maricá e de ter um pouco mais dessa paz. Minha alma pedia isso, como eu acho que de todo mundo pede. Então, eu tive mais paz, tive mais silêncio, tive mais possibilidade de me enxergar, de saber quem eu sou, o que eu estou fazendo e qual é o caminho que eu estou seguindo, né, até o dia da minha morte, o que eu vou fazer, né, até chegar lá. No entanto, estar na cidade grande também me proporciona muitas coisas, que é justamente o que eu preciso no momento: um acesso à universidade, acesso bom à internet, estar mais perto da minha família também. Simplesmente o momento mudou, não é verdade? Em relação a saudades disso, com certeza tem muitas saudades de Alto Paraíso, porque o bem-estar que eu senti lá, sabe, a tranquilidade e a felicidade mesmo que eu senti lá é fora de brincadeira. Parece que, assim, 90% dos meus problemas foram resolvidos só por passar essa temporada lá. E o que foi mais incrível é que eu trouxe um pouquinho dessa paz para cá, para a zona urbana também. Continuo com as minhas práticas de meditação, continuo um pouquinho mais silenciosa, um pouquinho mais tranquila. Então isso tudo foi muito importante para me ensinar também o que a zona urbana estava tirando um pouco de mim, né? Estava me fazendo mal. Foi muito legal. E em relação a voltar para lá, eu não sei se eu volto para Alto Paraíso de Goiás. Gostaria muito, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu volto para a zona rural, com toda certeza. Só que eu acho que assim, a zona rural é uma zona muito precária, como já tinha falado antes.
Então, assim, faltam profissionais, faltam pessoas que tenham o que doar. Alto Paraíso é riquíssimo, mas riquíssimo de recursos naturais, riquíssimo de água, riquíssimo de solo, riquíssimo de espiritualidade. É um lugar incrível, só que ele é pobre de pessoas que saibam usar isso com inteligência. Então é um lugar que precisa de pessoas que estejam prontas para usar isso inteligentemente. E aí que entra a zona urbana, pelo menos na minha vida. Então, esse é um momento agora em que eu sinto que eu preciso da tecnologia para me fazer uma pessoa capaz de fazer crescer a zona rural. Então, estar lá em Alto Paraíso de Goiás, estar na zona rural, me fez muito bem, mas chegou um momento em que eu só estava sugando o lugar, como se eu fosse uma bactéria ou uma parasita do lugar. Eu tô ali, eu tô aproveitando as boas energias, eu tô tendo um trabalhinho pequeno, eu tô existindo e beleza. Mas o que eu estou trazendo para Alto Paraíso de Goiás? No que eu estou contribuindo? O que eu tenho para melhorar daquele lugar? Ou eu só vou ficar morando ali e achando tudo muito lindo, muito legal? Então, me veio também essa responsabilidade de gratidão com a natureza de Alto Paraíso de Goiás. Então, teve um momento em que eu me senti meio parasita. E eu fiquei pensando, poxa, será que eu vou ficar assim até o final da minha morte aqui? Até o final dos meus dias aqui? Eu acho que não, eu acho que eu preciso realmente agir minha vida, voltar para a cidade, resolver os problemas que eu tenho que resolver na cidade, porque muitas vezes a gente vai para esses lugares fugindo das nossas responsabilidades que nós deixamos na zona urbana. Então, eu decidi realmente voltar, encarar as minhas responsabilidades, fazer uma faculdade, ser alguém, me dedicar a alguma coisa, saber produzir, saber ter uma tecnologia nas minhas mãos para o dia que eu voltar para a zona rural, que é realmente o que eu desejo, comprar uma casinha, plantar, né, e contribuir com a comunidade que eu tiver inserida, com uma tecnologia nas mãos, com algo que eu possa realmente fazer pelas pessoas. Então, é basicamente isso. Então agora vocês vão ver vídeos nessa configuração aqui. Eu espero que vocês continuem curtindo. E se você estiver pensando em fazer isso também, esse êxodo urbano, pensa nessa questão. O que você vai trazer para a zona rural? O que você vai levar para essa cidade do interior? Ou será que você está só fugindo de você mesmo? Será que vai adiantar você sair do seu lugar, do lugar onde você está, abandonar suas responsabilidades, seus problemas e seus desafios e simplesmente fugir para outro lugar? Será que você está levando alguma coisa de bom para lá? Né? Então eu acho que essa é uma pergunta que fica para todos nós. E eu quero saber a sua opinião também. O que você acha disso? Você já fez alguma coisa desse tipo? Você já foi morar em alguma cidade do interior? Como é que foi o seu processo? Conta aqui pra gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado da nova configuração. Eu espero que ele seja assim de utilidade pública mesmo e que todos nós tenhamos uma responsabilidade mesmo com o lugar que a gente vive, com o que a gente contribui, o que a gente faz para que o lugar seja melhor para todo mundo, não é verdade? Então eu vejo vocês no próximo vídeo e até domingo que vem. Namastê!